Cafézinho? Vai. A regra aqui, tomar café. O meu é chá. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças. Trança do capeta. Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Eu sou Rodrigo dos Santos e sejam bem-vindos ao Papo Teológico. E hoje temos uma convidada muito especial. Está comigo aqui a minha esposa, Débora Duarte. Ela está aqui para nos falar de um assunto muito interessante e que pode causar muitas dúvidas sobre muitas pessoas. Então, nós vamos falar hoje sobre se a mulher pode cortar o cabelo, usar véu e especificamente, será que a mulher pode fazer trança? Será que é bíblico? Será que não é? Será que é do capeta? Será? Roda a vinheta. Bom, irmãos, eu vou deixar aqui o meu Instagram. O Instagram vai ficar aqui. Então, um passo de mágica, ó. Apareceu. Eu vou deixar da minha esposa aqui também, ó. Um passo de mágica. Apareceu. Tá vendo? Se quiser nos acompanhar lá. E agora os dois vão subir de uma vez só, ó. Bom, irmãos, nós vamos tentar aqui responder 3 perguntas. Primeiro, se a mulher ela pode usar véu, se é obrigatório, se não é. Segundo, se a mulher pode cortar o cabelo, ter cabelo curto, aparar as pontas. E terceiro, se a mulher pode fazer trança, se é bíblico, se não é. Mas antes de iniciarmos esse vídeo, a minha esposa também vai falar aqui algumas questões sobre isso, principalmente culturais, né? Sim. Eu vou dar uma introdução bem rápida. Eu preciso que vocês entendam que o intuito desse vídeo não é criar um conflito entre costumes, tradições. Cada igreja tem os seus costumes, tem as suas tradições, doutrinas, e nós respeitamos isso. E você que está na sua denominação, você também deve respeitar os costumes e as tradições da igreja que você congrega, que você é membro. Mas antes de tudo, eu vou ler um texto com vocês, Mateus, capítulo de número 15. A partir do versículo 1. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgride os teus discípulos as tradições dos anciões? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhe respondeu: por que transgride vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra o teu pai e a tua mãe. Quem maldisser o seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Mas vós disseis: se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe, é oferta ao Senhor, aquilo que podereis aproveitar de mim, esse jamais honrará o teu pai e a sua mãe. E assim invalidartes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. O texto aqui, Jesus, ele é indagado pelos escribas e fariseus por não cumprir a tradição dos anciões, o costume, que não lavava as mãos antes de comer. E a resposta de Jesus foi que eles cumpriam a tradição, porém, eles não cumpriam os mandamentos de Deus. Na lei de Moisés, no Pentateuco, na Torá, a lei ordenava que o primogênito de cada família era responsável pelos pais da velhice. Isso, não, mas pelo sustento, né? Pelo sustento dos pais na velhice. E quando eles eram fariseus, os escribas trabalhavam no templo, eles diziam: não, a minha oferta era do Senhor. E desobrigavam eles desse mandamento. Aí Jesus chama eles de hipócritas no versículo 7, dizendo que eles cumpriam a tradição, mas não cumpriam a palavra. Da mesma forma, nós queremos deixar bem claro aqui nesse vídeo que a questão é esclarecer, é trazer uma posição bíblica sobre esses temas, sobre o véu, sobre corte de cabelo, sobre as tranças. Não querendo criar nenhum tipo de conflito. Não. Porém, você precisa entender que a palavra está acima da tradição. Quando alguns líderes colocam a tradição acima da palavra, então,
colocam a tradição acima da Bíblia, isso é hipocrisia. Jesus chamou eles de hipócritas. Por quê? Porque mais importante do que o costume, a tradição, é a palavra de Deus. E o texto que nós vamos começar aqui falando sobre o véu é um texto muito conhecido. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 3. A minha esposa ela vai ler aqui agora. Vamos ver. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Lê o versículo 5. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Versículo 6. Portanto, se a mulher não usa véu, neste caso, que raspe a cabeça. Mas, se lhe é vergonhoso o tosquiar-se ou rapar-se, cumpre-lhe usar véu. O texto ali, ele diz que é desonroso estar a mulher sem véu, que é uma desonra. O apóstolo Paulo ali em 1 Coríntios 11, ele está ali, principalmente no capítulo 11, reorganizando algumas questões da igreja. Mas antes de eu dar a resposta bíblica sobre esse assunto, eu queria saber, Débora, o que você acha sobre isso? A mulher pode usar véu nos dias de hoje ou não? O que você acha sobre o assunto? Tem igrejas, né, que usam véu, né? Isso, tem igrejas que usam véu. Isso aí vai da doutrina, né, do costume, né, da igreja. Mas isso aí foi dado para a igreja de Corinto, que era uma igreja de muito problema, de muita discórdia, de muita coisa, né? Para os dias de hoje isso não se aplica, no meu entendimento. Então, a questão ali é a seguinte, havia muitas mulheres ali em Corinto, lembrando que a cidade de Corinto é uma cidade muito De difícil. prostituição. Tinha um templo da deusa Afrodite com 1000 prostitutas, então uma cidade muito complicada para você doutrinar pessoas que estavam totalmente depravadas no pecado. Isso. Havia mulheres insubordinadas que não respeitavam a autoridade do marido na sua submissão, na sua posição de esposa. Então, quando o apóstolo Paulo ele fala ali do véu, o véu era um símbolo de respeito e de respeito à mulher para com o homem. De que a mulher era submissa, respeitava a autoridade do homem. Então, o véu era um símbolo cultural da época. Os povos do Oriente, os judeus, até mesmo os gregos e outros povos ali, eles tinham o costume, pelo menos os povos antigos do Oriente, de usar o véu. Era um costume cultural ali. E o véu ele é um símbolo de respeito e de honra para o marido. Quando o apóstolo Paulo ele fala da questão da mulher e do homem, não é querendo ali dizer que o homem é maior do que a mulher, ou a mulher maior do que o homem. Não. Ele divide ali as tarefas. O homem ele é a cabeça, mas ele é a autoridade, mas ele é o responsável. Então, ele tem uma função diferente da mulher. Tanto que mesmo Paulo ali dividindo ali as tarefas, ele mostra que a mulher e o homem vivem em igualdade. Versículo 11 e 12. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque, como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Então perceba que Paulo ele faz uma igualdade entre o homem e a mulher. Depois que ele fala a questão da autoridade, e mesmo assim ele fala a questão de autoridade, dizendo porque o homem foi criado primeiro. Então a responsabilidade do homem é a autoridade, mas não significa que ele é a autoridade, que ele é maior. Veja que a analogia, o próprio apóstolo Paulo faz analogia entre o homem e a mulher, mas também entre Cristo e Deus. Que Cristo é submisso a Deus, da mesma forma que o homem é submisso a Cristo e a mulher é submissa ao marido. E Cristo e Deus, na teologia e na doutrina do cristianismo, eles são em igualdade, são um só, em unidades. Então, não existe que Deus é maior do que Cristo. Da mesma forma, o homem não é maior do que a mulher. Então a questão do véu ali é cultural. Hoje, na nossa cultura, o que simboliza respeito, honra pelo marido, submissão da mulher, outras questões que muitas vezes não são ligadas às vestes, mas sim a comportamentos e atitudes. E outra questão também que você precisa entender é a questão do corte de cabelo. Isso do corte de cabelo, que a mulher não pode cortar o cabelo, que isso é pecado, que isso vai desonrar a mulher ali, isso também se encaixa na questão cultural. Isso. E mesmo assim, o texto não está falando de aparar as pontas de cabelos curtos, mas de rapar a cabeça. É desonroso para a mulher.
Então, o apóstolo Paulo ali, ele está organizando a igreja de acordo com a situação que a igreja estava vivendo. Se você perceber, em nenhuma outra das 12 cartas, ele fala a questão do véu. Somente a igreja de Corinto. Que existe também aquela questão lá das prostitutas, né? Sim, que as mulheres elas tinham cabeça raspada para conseguirem identificar. Como lá era um templo, né? Tinha alguns homens que não conseguiam levar as mulheres porque tinha que ter o ato lá. E aí eles pegavam para conseguir identificar quem era prostituta e quem não era. As mulheres que eram prostitutas, elas tinham a cabeça raspada. E os homens que também eram prostitutos, eles tinham o cabelo mais comprido, para conseguir diferenciar quem era e quem não era. Então havia essa questão cultural das mulheres que E tinha mulheres que eram prostitutas e que haviam se convertido, então elas usavam o véu, começaram a usar o véu por esse motivo, né? Para não ter preconceito dentro da igreja, né? Que hoje em dia ainda tem. É. Infelizmente, ainda acaba tendo muitos preconceitos, sim, não só com a mulher, mas também para com o homem. Agora, o texto que a gente vai falar aqui, que a gente leu no começo, né? É 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9, né? E aí, a mulher pode fazer trança? Não pode? A primeira coisa aqui que eu vou perguntar, Débora, tu já sofreu algum preconceito por fazer trança na igreja? Alguma coisa do tipo? Já. Eu conto ou vocês contam? Já uma vez nós fomos para uma vigília. Ei, rapaz, isso daí foi... Eita Deus, fomos para uma vigília. Tomar até um cafezinho agora. E aí eu tive a oportunidade para cantar. E logo em seguida um outro irmão teve a oportunidade, né, para trazer uma saudação. E o irmão quis me atacar na palavra. Usando esse texto. Usando esse texto fora de contexto. Ele começou a ler e, sabe, dava pra sentir a ira dentro do coração daquele homem. Foi uma coisa assim, bem a sentir que ele tava com raiva. Com raiva, porque eu tava de trança, sempre, a maioria das vezes que o povo me vê, eu tô de trança, né? E ele começou a ler aquilo e eu fiquei só olhando pra cara dele, tipo, ai, Jesus amado. Como que eu posso explicar isso pra ele? Esse vídeo também, a gente quer trazer uma libertação. Sim. Porque quando a gente fala assim... Seja liberto. A gente fala algumas questões que a Bíblia não proíbe, questões polêmicas, chegam gente assim e nos indagam. Ah, mas você está tornando o evangelho fácil. Na realidade, não. Que o evangelho o que é mais fácil? Você colocar uma trança ou você se irar contra o seu irmão? Ou não se irar? Isso mesmo. Se você vê, né? se você vê hoje, infelizmente, a nossa cultura, ela foca muito no externo e esquece do interno. Jesus, no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, ele mostra ali como o evangelho de Cristo é difícil. Diz que o homem que olhar com pensamentos impuros já adulterou. A pessoa que chamar o seu irmão de tolo e se irar sem motivo, esse já matou seu irmão, já é um homicida. Então, outras questões, que são as questões práticas do evangelho, nós acabamos excluindo e nos preocupamos com aquilo que é externo, com aquilo que é visível. Logicamente que existe pudor, princípios e limites para certas questões, comportamentos e Irmãos, o texto aqui de 1 Timóteo capítulo 2, a partir do versículo 8, ele cria muitos conflitos na questão da mulher. É considerado até por algumas pessoas um texto machista, mostrando que Paulo tinha um pensamento machista, de exclusão de mulher, de desigualdade. Porém, o texto não fala exatamente disso. Não. Eu vou ler alguns versículos aqui do capítulo 2 de Timóteo, mas o nosso foco central será na questão da trança. Diz assim o versículo 8. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem aminosidade. Aí o versículo 9. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia, bom senso, não com cabeleira frisada, ou algumas versões diz tranças, a RC fala trança, a RA diz cabeleira frisada, e com ouro, ou pérolas ou vestituras dispensiosas. Porém, com boas obras, como é próprio as mulheres que professam ser piedosas. O versículo de número 8 começa dizendo o seguinte, Paulo fala, quero, portanto. Paulo não está dizendo que é um mandamento, que é uma doutrina, mas Paulo ali está orientando a igreja no seu comportamento e nas suas atitudes. Ele primeiro especifica o homem, que os homens orem em todos os lugares. Aí depois ele vai orientar a forma que a mulher deve se comportar. A palavra modéstia, ela tem um significado de humildade e pureza. E mesmo que o texto aqui
pareça que é vestimentos, Paulo está falando das duas questões. Tá? Não só a forma de se vestir, mas a forma de se comportar também. Paulo não está apenas especificando a forma externa, mas também interna, no seu interior. Tá? Aí chegamos aqui, no versículo 10 que eu li, que, porém, com boas obras, com mulheres que professam ser piedosas. Muitos até usam argumentos, não, sem santificação ninguém verá a Deus, Paulo, como diz lá em 1 Pedro, né? Sejam santos, porque eu sou santo, ali ele fala uma citação do próprio Deus ali no texto, e a gente precisa entender a definição de santidade da Bíblia. Definição de santidade da Bíblia não é uma pessoa que não vai errar, pelo contrário, é uma pessoa que vai reconhecer os seus erros e mudar as suas atitudes. A gente fala assim, não, você tem que se santificar, você precisa de santificação, ninguém verá a Deus. A gente vê muito esse argumento, mas as pessoas não entendem a definição de santificação. E santificação é demonstração de domínio próprio, de pureza, de amor, de bondade e outras questões que o cristianismo nos traz de moral e ética. E que muitas vezes nós acabamos excluindo isso daí. Débora está aqui, a gente está falando isso daí, eu acho que eu até queria perguntar para ela se em algum momento você já se sentiu, vamos dizer assim, incomodada com isso. Se em algum momento você falou, será que eu estou agradando a Deus? Não estou? Não, em nenhum momento. Em nenhum momento mesmo. Teve até uma vez que uma irmã falou assim, muita gente que me conhece sabe, eu sempre pintei meu cabelo de tudo que é cor. Uma vez eu pintei meu cabelo de vermelho e uma irmã falou assim, o Senhor não está se agradando da cor do teu cabelo. Aí eu, amém, irmão, amém. Eu não senti nada, sinceramente, eu não senti nada. Depois de um tempo, nós começamos a liderar os adolescentes e eu pintei meu cabelo de loiro e naquele momento me incomodou. Quando eu pintei meu cabelo de loiro, me incomodou tanto eu quanto minha irmã, tanto que a gente pintou o cabelo de preto no mesmo momento. Por quê? O nosso cabelo, na cor loira, estava chamando atenção pra gente. E aquele momento não era aquilo que a gente queria. E as pessoas vinham nos procurar para falar do nosso cabelo, não do trabalho que a gente estava fazendo. Não dos adolescentes que a gente estava trazendo de volta, não dos adolescentes que a gente estava trabalhando, não dos louvores que estava sendo tocado, que tocava na alma, isso e aquilo. Estavam vindo para falar do nosso cabelo. Tanto que a gente pintou o cabelo de preto por conta disso. Mas assim, não é isso que a gente quer. A gente quer chamar atenção para as coisas que a gente está fazendo para Deus. Tem até uma vez que você teve dúvida, né, sobre a questão se a trança, se Deus permitia fazer trança ou não. Trança, e também sobre pintar o cabelo também. Você pesquisou sobre o assunto, né? Pesquisei sobre o assunto, fui estudar a fundo, fui ver na Bíblia, porque tudo que a gente tem que fazer é baseado na Bíblia. Né? Heresia! E outra questão também, talvez você possa estar vendo isso daí e falar assim, eu vou chegar no meu pastor agora, provar que eu posso fazer trança, que posso pintar o cabelo, porque está na Bíblia. Não, isso daí você está usando de malícia. Isso mesmo. 1 Pedro capítulo 2, versículo 16 diz assim, não useis a liberdade que tem, vou deixar até o texto aqui, com pretexto ou malícia. Isso mesmo. Então quando você usa com pretexto e malícia, de uma forma você acaba tornando aquilo pecado, não pelo que você está fazendo, mas pela forma que você está agindo. E outra coisa também, tem a desobediência, né? Você está naquele ministério, aquele ministério não aceita, se você fizer, você vai estar em desobediência. Entendeu? Não adianta na Bíblia estar falando que não é pecado, não é nada disso, mas na sua igreja não permite, não permite. Se você não está se sentindo bem, mude de ministério para falar isso. Okay. Mude de igreja. A questão é que você precisa se adaptar à congregação que você está. Então, respeitosamente, sabendo que é bíblico ou não. Esse vídeo é para que talvez tem pessoas que querem fazer, tem até a liberdade ministerial de fazer, mas não fazem porque acham que não vão agradar a Deus, que não vão agradar o Senhor. Então, Romanos, capítulo 14, fala isso, para nós respeitarmos os fracos na fé. Isso. A gente que sabe que pode comer de tudo, mas existe os fracos na fé que acham que só pode comer legumes. Isso. Nós devemos respeitar essas pessoas. Talvez a Bíblia, a palavra, te libertou, mas para outras pessoas, talvez mesmo com explicações bíblicas, ela não se sinta bem. Então, se você não se sente bem, você não deve fazer, porque aquilo vai criar um conflito com você. A Bíblia, a palavra, nós buscamos isso daí, nos libertou em muitas questões. Sim. Que a gente achava que era pecado, que era uma coisa horrível, e não era. E já nos advertiu em muitas outras que a gente achava que era normal, talvez a forma de coisa que a gente pensava, e não era, então, que falava, não era. E a gente nos corrigiu.
com isso através da palavra. O contexto aqui, né, que a gente desfilou tanto nesse vídeo para falar do contexto de 1 Timóteo aqui 2, é a questão que Paulo aqui está advertindo as mulheres na questão da atenção. Como Débora até comentou aqui, as tranças, além de gastar muito tempo naquela época, que eram tranças grandes, enfeitadas com ouro, com pérolas. Usavam muito ouro, usavam muitos acessórios. Aquilo chamava muito a atenção. E esse não é o intuito dentro da igreja e entre as mulheres que são piedosas. E teve um artigo que eu vi que falava assim, que parecia que era como se fosse uma disputa, né? Nos Estados Unidos mesmo tem isso, né? Que as mulheres usam chapéus. E aí os chapéus, quanto maiores, mais chamativos, para eles, melhor. E era a mesma coisa naquela época. Quanto mais adereços, mais acessórios se usavam na cabeça, melhor, né? Mas a mulher... Aquilo estava chamando muita atenção. Talvez a gente vê algumas mulheres aí usando algumas roupas que chamam atenção, brinco, isso, aquilo, mas aquilo era muito mais. Imagina ouro, pérolas no cabelo, aquilo se destacava muito. E tirava a atenção do culto. Por isso que Paulo aqui, ele orienta que as mulheres que querem professar ser piedosas, que elas não usem tranças e cabelos frisados. Então, o termo grego ali, ele quer dizer entrelaçamento entre cabelos. Então, nós sabemos que é um tipo de trança, né? Frisado é como se fosse uma ondulação, né? Uma onda do cabelo cheio de frizz. Como se fosse isso. Meu entendimento. Então, e entra outras questões. Nós vamos falar aqui da questão do brinco, da questão da maquiagem, da corrente, porque isso são outras questões. Mas o intuito é que você entenda o contexto por trás do texto. Dentro da hermenêutica, eu vou até deixar aqui na descrição do vídeo, eu tenho um vídeo aqui, as regras da hermenêutica, né? Existe duas ciências, a exegese e a exegese. Exegese é tirar do texto. Exegese é colocar no texto. Então, é colocar as suas ideias no texto. Então, quando você lê um texto, lê sem preconceito, tenta extrair a ideia do autor. Espero que esse vídeo tenha ficado claro para você aqui. Se tiver alguma dúvida que ficou ainda de uma forma superficial, logicamente que esse vídeo foi bem básico para você entender de uma forma simples, claro, o contexto sobre o véu, sobre a questão das tranças, que não é pecado fazer trança. Você tem que tomar cuidado com a intenção, verificar também se a sua igreja permite ou não, se o seu pastor permite ou não. Desobedecer o pastor é um descumprimento da palavra e é pecado. O que não pode é deixar que o costume seja maior, que a tradição seja maior do que a palavra. Para finalizar esse vídeo, eu até mesmo eu fico curioso por isso, que existe aquela chamada apropriação cultural, né, Débora? Sobre a questão das tranças, né? Que muitas pessoas falam que se apropriaram de uma cultura que não é nossa. Isso é verdade? Não, na verdade não. A trança, como no Brasil mesmo, o que mais tem foram negros que foram escravizados, né? Juntamente com isso veio a cultura, né, da África. As tranças vieram como a trança nagô mesmo, que as pessoas usavam como se fossem mapas. Quem conhece nagô é aquela trança que é enraizada no couro. No cabelo. Assim, isso mesmo. E aí muitas mulheres elas usavam aquilo como para esconder arroz, para esconder grãos, e ali elas conseguiam fazer o plantio, entendeu? E assim alimentar a família dela. Também era feito como desenhos, né? Muitas pessoas conhecem, né, a trança nagô, desenhadinhos assim. Ali era como se fossem mapas. Eram mapas. Mapas para os quilombos. Rotas de fuga para os quilombos, né? E usavam isso como estratégia, né? Uma coisa muito bonita de se ver. Eles conseguiram usar a trança como estratégia para fugir, né, daquele momento, daquele lugar, daquela ocasião em que se encontravam. E a trança solta é cultura da África, né? As mulheres mesmo passadas de mãe para filha, né? Isso daí. E é isso. Então, essa é uma cultura muito linda. É linda mesmo. E nós precisamos tomar cuidado, porque nós muitas vezes priorizamos aquilo que a palavra não condena, aquilo que a palavra condena, deixamos de lado, né? A Bíblia diz, em 1 Coríntios, orarei com espírito, mas também orarei com entendimento. Então, espero que esse vídeo tenha ficado claro para vocês. Se tiverem mais alguma dúvida, manda aí no nosso Instagram, no meu Instagram, comenta aí. Se esse vídeo aí te ajudou, talvez você achava que era pecado
não usar véu, cortar o cabelo, agora você está vendo biblicamente que não é. Eu sei que é um tema muito polêmico, sim, mas são temas que precisamos esclarecer biblicamente à luz da palavra. Isso. Então, se você não é inscrito no canal, já te convido a se inscrever no canal, a dar o like aí, compartilha, nos ajuda aí a espalharmos teologia por todo esse Brasil. Então você já sabe, se o papo é teologia, esse é seu canal. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Nos ajuda aí a espalharmos teologia por todo esse Brasil. E você já sabe, se o papo é teologia, o papo é teológico. Esse é o seu canal. Esse é o seu canal. A gente não combinou antes, tá bom? Não combinou, tá? Ai, que loucura. Rapaz, essa pingadeira aqui tá complicada. Eu tô bem embaixo dela. Deixa eu só ver se consigo fazer uma coisa aqui. Limites para certas questões, comportamentos e vestimentas. Isso mesmo. Aqui, ó. Quem vai lá, eu ou você? Você. Vai lá, quebra tudo. Agora, eu quero que... Ei, rapaz. Volta. Isso. Vou tomar um café. Toma, respira. Gravar vídeo com aqueles meninos lá é complicado. Ursa. Ser pai de 3 meninos é muito difícil. A gente unge a cinta no óleo, consagra todos os dias, mas mesmo assim é complicado.